Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo! Eu sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a embarcar comigo na aula de hoje para muito aprendizado. Bom, hoje vamos falar sobre propagandas, sobre anúncios publicitários. Mas você já ouviu esse termo? Você sabe o que é uma propaganda? Onde será que nós podemos encontrar as propagandas? Será que só existe um meio de fazer uma propaganda? Ela só pode ser aparecida em um tipo? Será que ela pode ser escrita? Será que ela pode vir em vídeos? O que vocês acham? Bom, vamos aprender tudo que pudermos na aula de hoje sobre esse tema. E para isso, eu quero te convidar agora a assistir comigo a um vídeo. Preste bastante atenção, ok, crianças? Assistam aí comigo. Every time that I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust till dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. I know that nobody knows where it comes and where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me if it does for today, make it tomorrow, the good Lord will take you away. Dream hard, dream yourself a dream come true. Dream on, dream until your dreams come true. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Bom, vocês perceberam nesse vídeo que ele tenta nos transmitir uma mensagem? Vocês conseguiram prestar atenção nisso? Mas sobre o que esse vídeo fala? Você sabe me dizer o que esse vídeo nos apresenta? Olha só, que tipo de texto é esse? Professora, mas nós vimos um vídeo. Muito bem, mas havia uma escrita nesse vídeo lá no finalzinho, uma escrita em cor branca, você lembra disso? E o que esse vídeo ele tenta nos transmitir? Ele tenta nos transmitir uma propaganda, uma publicidade. Aqui, o Banco Itaú está fazendo uma propaganda, isso mesmo, uma propaganda que nos remete à importância da leitura. E você sabe o quanto é importante ler. Ler te leva a lugares mais altos, além de te trazer conhecimento também. E nessa propaganda, você consegue perceber alguns usos, alguns artifícios e alguns recursos que eles utilizaram. O que acontece? Uma jovem menina aparece, na verdade, acompanhada de alguém, do seu pai, e ele chega de posse de um livro. Qual é mesmo o livro que aquela criança lê junto com seu pai? Você consegue se lembrar o nome? Aparece bem direitinho no vídeo, a capa do livro. Meu Amigo Robô. Isso mesmo. E o que acontece no decorrer da propaganda? Ela fica só na leitura? Não, muito bem, ela vai crescendo. Quando ela cresce, ela tomou tanto gosto pelaquela leitura que ela vai fazer faculdade. Lá na faculdade, ela se forma e ela vai trabalhar numa grande empresa que fabrica robôs de verdade, vocês viram? E ela vai criando diante de todo estudo, de toda leitura que ela começou a ser incentivada desde muito pequena, como você aí de casa. E ela começou a ter esse prazer pela leitura. Isso a levou a uma faculdade, a levou a um bom emprego. E lá nessa fábrica ela constrói o seu primeiro robô. E quem é que aparece lá na plateia, bem alto e contente, aplaudindo a sua filha?
O seu pai, isso mesmo, aquele que outrora estava lá em casa, lendo apenas um pequeno livro, que muitas vezes para nós pode parecer pouca coisa, mas não é. E isso é trazido para cada um de nós na mensagem, lá no finalzinho do vídeo da nossa propaganda. O que tem escrito lá, vocês lembram? O que aparece naquela escrita de branco? Que a leitura, ela pode levar a criança muito mais longe do que você imagina. Leia para uma criança, não é mesmo? Isso muda o mundo. Então eu deixo aqui para vocês essa propaganda fantástica, mas eu quero conversar com vocês sobre esse tipo de texto. Onde será que nós podemos encontrar as propagandas? Nós acabamos de ver aqui um exemplo. As propagandas, elas podem ser passadas por vídeos curtos, intervalos de novelas, de jornais, na internet, intervalos, por exemplo, em vídeos do YouTube nós vemos diversas propagandas, não é mesmo? E em muitos outros lugares. Elas podem aparecer em encartes, elas podem aparecer em outdoors, elas podem aparecer também em pequenos textos colados, por exemplo, em murais. Vocês sabiam disso? Muito bem, crianças, mas para que serve uma propaganda? As propagandas, elas aparecem vinculadas direto no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com ela passeando pela cidade em outdoors e nelas, muitas vezes, nós podemos perceber a presença de imagens bem coloridas e atrativas para que nos cause e nos chame a atenção, não é mesmo? E outra coisa, será que existem propagandas destinadas a só um público adulto, a só um público infantil? Essa propaganda que nós acabamos de ver, você acha que ela é destinada a que público? Poderíamos dizer aqui que ela está sendo destinada aos pais, a um público adulto, trazendo a ele a importância de te orientar à leitura, não é mesmo? Vamos avançar. Eu quero mostrar aqui para vocês uma propaganda e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes, eu quero que você observe atentamente, tá certo? Olhem aqui a nossa plaquinha. Nós temos aqui uma propaganda. De que propaganda é essa? Vocês conseguem perceber qual é o objetivo dessa propaganda? Nós temos aqui uma propaganda da marca Bombril. Olhem só. Mas olhando para essa imagem, qual é o objetivo dessa propaganda? O objetivo dela é vender produtos da marca Bombril. Muito bem. E que recursos vocês conseguem perceber aqui que estão sendo utilizados? Ele utiliza aqui imagens de famosos para chamar a atenção dos consumidores, além de mostrar em uma grande mesa diversos produtos dessa marca. Olhem só, vocês conseguem perceber produtos variados aí. E o que mais que tem nessa propaganda? Nós temos a presença de cada um dos produtos, nós temos a presença de famosos e nós temos lá atrás o nome bem grande da marca, não é mesmo? Muito bem. E o que vocês acham? Para quem se destina esse tipo de propaganda? Pensem aí. Para quem que vocês acham que está sendo destinado esse tipo de propaganda? Podemos dizer que estão sendo destinadas às donas de casas, às mamães, às vovós, às empresas que trabalham com limpeza, não é mesmo? E isso, parabéns! E onde geralmente esses textos aparecem? E aí, onde esses textos aparecem? Esses textos, eles aparecem, por exemplo, nos outdoors, na televisão, em encartes, na internet, em propagandas, não é mesmo? Entre um filme e outro, entre uma novela e um jornal. Muito bem, agora eu quero te chamar aqui para a gente conversar um pouquinho. Nós estamos falando sobre propagandas. Aqui nós utilizamos recursos de imagens, não é mesmo? Mas será que as propagandas elas só fazem uso de imagens? Será que elas contêm pouco texto, muito texto? O que vocês pensam? Bom, quando falamos de propagandas, nós temos a lembrança de mensagens. É necessário que haja uma mensagem para que haja uma comunicação em quem está visualizando a propaganda. E quando falamos de mensagens, essas mensagens elas têm uma característica marcante. Elas são curtas, diretas e positivas. E outra coisa muito interessante, na maioria das vezes, os textos que vêm escritos nas propagandas, eles são de uma forma imperativa. E o que isso quer dizer? Eles expressam como que uma ordem. Isso mesmo. Quem nunca ouviu, por exemplo, uma propaganda? Último dia de oferta, não perca a oportunidade, não é mesmo? Ou então,
Não perca a única oportunidade, compre o produto X, como se só tivesse aquele dia, aquele momento para aquele produto ser consumido. Olha só, as propagandas, elas nos trazem essa intenção, elas têm a intenção de nos lembrar, de consumir, de adquirir algo. Isso mesmo. E muitas vezes, por ter essa comunicação, porque a propaganda, ela tem como objetivo convencer o consumidor. Isso mesmo. Se ela tenta nos convencer, precisa ser algo bem feito. Você concorda comigo? Ninguém é convencido, correto? Por algo que não lhe causa uma boa impressão. Então, as propagandas, elas são muito bem pensadas, muito bem elaboradas. Por isso, na maioria das vezes, elas têm cores marcantes, elas têm frases que chamam a atenção. Muitas vezes, nós podemos perceber imagens muito grandes e as letras tendo uma variação de cores, com cores muitas vezes sendo chamativas, para que te chame a atenção mesmo a leitura daquela propaganda. Seja ela numa passagem na televisão, seja ela na internet, seja ela no outdoor espalhado pela cidade, ok? E olha só, falando sobre propagandas, ela precisa ser bem feita. Você concorda comigo? E sendo bem feita, certo? Isso te remete a quê? Te remete a consumir algo. E será que as propagandas muitas vezes só nos fazem consumir algo que realmente precisamos? Ou alguém aí da sua casa, pergunte para sua mamãe, para o seu papai ou para algum irmão mais velho se ele já consumiu, já adquiriu algo sem estar necessitando de fato, apenas porque foi pego com uma propaganda muito bem feita. E quando falamos disso, nós lembramos de um ditado popular que diz que a propaganda é a alma do negócio. Isso mesmo. O que esse ditado nos quer falar? Ele nos diz que para que algo seja atingido, nada melhor do que uma boa propaganda. Uma propaganda bem feita. Ela é vendida, o produto é vendido. E é isso, crianças. A nossa aula está encerrando por aqui, mas não fique triste, você pode continuar estudando essa e outras aulas, indo até a nossa plataforma Eduque. E eu espero você para a nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!